Qual foi o presente que você ganhou na infância que você mais gostou? Tipo aquele que você lembra até hoje. Qual que foi? Você lembra aí? Foi algum carrinho, uma boneca, uma bicicleta, um autorama? Esse aí é só pra quem é dos anos 90, né? Hoje em dia ninguém dá autorama, não sei nem se vende ainda autorama. Mas o que você ganhou? Você lembra? Um videogame, né? No meu caso, foi um videogame. Só que antes da alegria de ter ganho, rolou uma frustração. Por quê? Porque eu lembro um dia a gente foi num shopping, meu pai, minha madrasta e eu, e eles foram meio que decididos a comprar um videogame pra mim. E aí a gente chegou lá na loja e tal, eles entraram na loja, nós vimos ali o Mega Drive, né, o Genesis, né, nos Estados Unidos é Genesis, mas aqui no Brasil sempre foi Mega Drive. Aí eu lembro que a gente saiu da loja e eles ficaram fazendo as contas, né, e chegaram à conclusão que dava. Mas acabaram não comprando e eu não lembro, não tinha prestado atenção o porquê não compraram. E aí, enfim, voltamos pra casa e eu nem lembro de ter ficado triste, porque talvez eles tenham dito na hora lá, a gente vai comprar em algum outro momento, ou coisa do tipo. Sinceramente, eu não lembro. Eu lembro que eu não fiquei chateado e nem nada. A gente voltou pra casa e tal. A gente, obviamente, passeou por lá e tudo mais, e depois voltamos pra casa. Passou um tempo, e aí eu lembro que a minha madrasta, ela veio falar pra mim, nossa, olha, hoje era o dia pra pagar a última prestação do seu videogame se a gente tivesse comprado. Eu falei, é? E por que vocês não compraram? Aí ela falou, não, é porque a sua mãe tinha dito que ia dar um videogame pra você. E aí como ela já ia dar, então a gente resolveu não comprar. Cara, o tanto que eu chorei naquele dia. Por quê? Porque minha mãe realmente, ela tinha dito que ia me dar o videogame, mas acabou não dando esse videogame por N situações aí, coisas que na verdade nem eu sei. A minha mãe morava no Chile já, né? Até hoje ela mora no Chile. E aí, talvez pela questão de enviar pra mim essas coisas, ficou mais complicado e tudo mais, e por isso ela acabou não dando. E já tinham passado alguns meses de tudo isso, e seria então a última prestação que o meu pai e minha tia estariam pagando ali. Quando ela me falou isso, eu fiquei chorando demais porque passaram-se meses e eu fiquei sem videogame. Então começou assim a minha frustração, mas passou um tempinho, eu não lembro quanto tempo depois, mas poucos meses, e aí finalmente chegou o videogame que minha mãe disse que ia comprar. Aí ela enviou por algum familiar que veio do Chile pro Brasil e me entregou o meu Super Nintendo. Então, em vez de ir pro Mega Drive, eu não sei se você é Mega Drive ou Super Nintendo, se você é aí dos anos 90, inícios dos anos 2000, eu acho que também pegou essa geração 16-bit, mas aí eu fui pro lado Nintendo da força, né? E então eu ganhei meu Super Nintendo, que veio diretamente do Chile. Só que aí tinham dois detalhes aí que acabavam me deixando não 100% feliz. Por quê? Porque a versão de cores da televisão chilena e brasileira eram distintas. Então, o que aconteceu? Quando eu plugava o Super Nintendo na TV e tal e ligava para jogar, a imagem ficava branco e preto. Acredita? Pois é, por causa do sistema de cores das televisões que eram distintas do sistema chileno, que é PAL-M, NTSC, eu nem manjo disso, mas era uma coisa de diferente assim, entendeu? E tinha um outro problema também, porque a tomada era diferente, a fonte era diferente da chilena. E aí veio uma fonte que não fazia com que o videogame não pegasse. Então eu lembro quando eu abri o videogame super feliz, eu lembro até hoje aquela caixa, os manuais, o isopor ali, né, onde estava o Super Nintendo, eu tirei mó feliz, coloquei na televisão, coloquei a fonte na energia ali, fui ligar e não ligava. Eu falei, não acredito. Veio quebrado e etc, mas aí o meu amigo falou, não cara, é porque essa fonte aí é diferente, energia e tudo mais. Aí ele, vamos fazer um teste, pega a minha fonte do meu Super Nintendo e coloca aí, vamos ver se vai funcionar. Aí ele foi na casa dele, que era na minha rua mesmo, Daniel, ele foi lá, buscou a fonte na casa dele, colocou lá, a gente colocou no meu videogame e funcionou meu Super Nintendo. Mas aí que eu descobri que o videogame era branco e preto. E aí eu descobri o que significa transcodificar, que era mudar o sistema de cores do Super Nintendo para se adaptar às televisões brasileiras. Então,
Eu levei depois de algum tempo, eu joguei durante muito tempo com a fonte emprestada do meu amigo, depois eu comprei uma, né? Meus pais compraram uma pra mim, mas eu joguei durante um bom tempo com o jogo em branco e preto. Jogava meu Super Mario World lá em branco e preto. Até que eu descobri uma locadora, a Tilt, o nome da locadora, Tilt. Eu levei lá o meu videogame até lá e eles transcodificaram. E aí, finalmente, eu podia jogar o meu Super Nintendo feliz da vida, com as cores e tudo mais. Eu lembro que quando entraram as cores, que alegria! Aí sim, meu 100%. A fonte já estava comprada, o videogame colorido, e aí foi só alegria no meu Super Mario World e outros jogos aí. E você, qual que é a sua alegria? Qual que foi o seu momento da infância aí que você lembra que você ganhou algum presente e ficou mais contente? Esse foi o meu momento e agora vamos para um momento de maior alegria ainda, que é o conteúdo mesmo deste podcast. Vamos falar de Deus, porque meu nome é Fernando Ortega e este é o Não Morda Maçã Podcast. Todo mundo tem suas lutas, mas e você? Tá vencendo as tentações? Começando aqui mais uma edição do Não Morda Maçã Podcast. É uma alegria ter você aqui ouvindo esse conteúdo. Eu espero que ele abençoe e edifique muito o seu coração. Se é a primeira vez que você está ouvindo esse podcast, então mais ainda alegria, porque você está estreando aqui. Espero que você volte e ouça os outros podcasts, os outros episódios, para que você seja edificado também. O objetivo do Ministério Não Morda Maçã é esse: edificar a sua vida, inspirando você a conhecer Jesus através da Palavra de Deus. E é sobre isso, através dela, que nós estamos aqui para falar a respeito dessas lutas que a gente tem diariamente, as tentações. Porque todo dia a gente é tentado, não é assim? Todo santo dia a gente luta contra a nossa carne, a gente tem essas lutas, essas dificuldades, sempre vão acompanhar aí o nosso coração, porque a gente tem um coração bem zoado, né, cá entre nós. A própria palavra diz que o nosso coração é enganoso e a nossa carne sempre vai desejar, cobiçar as coisas da carne. E por isso a gente precisa sempre estar próximo, muito perto, íntimos do Senhor Jesus, para assim a gente vencer, através do Espírito Santo, vencer essas lutas. Olha eu aqui já dando spoiler aqui, mas vamos falar de como isso acontece. E para começar, eu queria te perguntar, o que você faz? Qual é a sua reação quando você é tentado? Quando vem, sabe, aquele calcanhar de Aquiles, aquela sua fraqueza que você sabe que é a sua maior luta. Como você reage diante dessa luta como cristão? No momento da dificuldade, o que você faz? Olha só, eu tenho conversado com algumas pessoas e vi que muitos dizem a seguinte expressão: tá amarrado. Você já usou essa expressão? Tá amarrado, vem a tentação, vem pra cima de você a tentação, acontece alguma situação ali, mexe ali com o seu calcanhar de Aquiles, a sua fraqueza, aquele ponto débil da sua vida, e aí o que você fala? Você fala também, tá amarrado isso aí, em nome de Jesus, Deus o livre, né? Deus me livre disso, né? Como que você reage? Você também fala, tá amarrado? Fala, tá amarrado. Ou para alguma outra situação, você fala, tá amarrado. É meio que um dialeto do crente, né? Um dialeto, uma gíria, né? Crentez, evangélica, o tá amarrado. Agora eu te pergunto, você já parou para pensar o porquê você fala tá amarrado? Você já parou para pensar nisso? Ou você ouviu de alguém falou e você foi lá e replicou isso? Inclusive, eu vou falar um pouquinho sobre isso em um outro podcast, sobre essa situação aí. Mas por que você fala tá amarrado? Onde você encontra a base bíblica para falar tá amarrado? Você tá ali, ó, de boa, tal, de repente aparece a tentação, você fala tá amarrado. Isso resolve no quê? Você ouviu de alguém provavelmente e você, né, costumeiramente acaba dizendo tá amarrado. Mas, cara, isso não tem poder bíblico, digamos assim, nenhum. Muitas pessoas usam isso sem saber o porquê falam isso. E vem até de um texto que é completamente... não tem nada a ver com o contexto no qual ele é usado. Se refere a Jesus e tudo mais. Mas as pessoas acabam, né, replicando esse comportamento. E diante da tentação, tá amarrado, filho, não tem força nenhuma.
quem tá amarrado é você nessa tentação. É isso que acontece, você não consegue se livrar apenas dizendo tá amarrado. Então, como a gente consegue se livrar? Cara, vamos para a pessoa de Jesus, né? Óbvio, que é o cara que passou por uma tentação e aí ele vai responder pra gente. Jesus, vamos perguntar pra ele? Vem comigo, vem comigo. Ô Jesus, deixa eu te perguntar. Como que o senhor venceu a tentação? Porque o senhor foi tentado, né? Como é que o senhor venceu a tentação? Ah, tá. Onde? Ah, na Bíblia? Ah, tá. Onde? Ah, Lucas, capítulo 4? Ah, tá bom. Obrigado, viu, Jesus? Vou lá ver o que o senhor falou, tá bom? Vamos lá. Então vamos aqui na Bíblia. Depois de conversar aqui com Jesus, vamos ver, porque é assim que a gente ouve Jesus, né, gente? A gente ouve através da palavra de Deus. E por isso que eu já falei aqui, quem conhece aqui, acompanha o Ministério do Amor da Maçã, já tá cansado de ouvir eu falar que o nosso objetivo é inspirar você a conhecer Jesus através da palavra, porque é assim que ele se apresenta pra gente. Então, chegamos aqui na palavra Lucas capítulo 4, você já ouviu, você já deve ter lido esse texto precioso e eu quero ir lendo com você e trazendo as pepitas de ouro, os tesouros desse precioso texto. Não vou ler ele completo, eu vou só em algumas partes aqui, certo? Porque você já conhece esse texto, a tentação de Jesus. Eu vou direto pro verso 3, onde o diabo já chega. Se tu és o filho de Deus, diz essa pedra que se transforma em pão. Por quê? Jesus estava, né, lá em jejum. Já estava muito tempo, 40 dias de jejum. Aí, chegou uma hora que dá fome, né? Depois de 40 dias, óbvio, qual que foi a primeira tentação? Faz o pão aí, ó. Bora comer um churrasco, um pãozinho na chapa, Jesus. Pãozinho na chapa com manteiguinha, aquela manteiga que chega, derrete. Delícia, hein? Você que tá com fome aí, 40 dias, manda que essa pedra se transforme em pão. Tentação, olha a tentação. Você aí, jovem, que tá na luta, tá solteiro e tá batalhando para se manter puro, né? Em santidade, longe da lascívia, né? Aí, o que acontece? Vem o diabo assim, ó. Aí, você tá com fome? Olha aqui, ó. Você tá se mantendo puro aí? Olha aqui, ó. Vamos assistir um filmezinho aqui, ó. Aqui, ó. Acesse esse site aqui, ó. Vamos lá. Mata essa fome. Mata essa fome. Ó a tentação aí, tá vendo? É a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Então Jesus estava com fome, essa era a necessidade de Jesus, é isso que ele estava sentindo. E a primeira tentação foi justamente come. Ó, você não é o filho de Deus, né? Aliás, pode-se dizer até que essa, na verdade, é a primeira tentação. É a provocação. Você é o filho de Deus mesmo? Você é o filho de Deus? É isso? É isso mesmo? Essa é a tentação de Jesus. Não é o fato simplesmente de comer o pão. Não é isso aí. E sim você não é o filho de Deus? Você não tá falando aí que você é o filho de Deus, mano? Então aí, ó, faz com que essa pedra se transforme em pão. Então, a principal tentação aqui é o fato de o diabo questionar ele. Você não é o filho de Deus? Essa é a tentação de Jesus. Aí, para acompanhar ela, ele falou, ó, manda que essa pedra se transforme em pão. Você deve estar com fome, né? Você, jovem, deve estar com fome. Você tá, o quê? Suas carências? Aí, ó, namora com aquela pessoa lá, né? Vai lá, se entrega. Ah, mãe, não, mas não é cristã. Não tem problema não, vai lá. Tentações, talvez você até tomou um susto quando eu falei isso. Opa, isso aí tá acontecendo comigo, né? Deus tá falando. Então, as tentações, a primeira, e como Jesus respondeu? Você não é filho de Deus? Manda que essa pedra se transforme em pão. O que Jesus respondeu? Tá amarrado? Jesus fala aqui, tá amarrado? Diz pra mim. Deus fala, Jesus fala, diabo, tá amarrado em nome de mim? Em nome de Jesus? Jesus fala isso? Não, mano, então por que você fala tá amarrado, pelo amor de Deus? Por que você fala? Não faz sentido. Por quê? O que Jesus falou? Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede, que vem da boca de Deus. É isso. Ele falou, está escrito. Ele usou a palavra. Quer ver? Continua. E o diabo, levou Jesus a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo, ou seja, um tempinho ali rapidão, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e toda a sua glória, porque a mim me foi dado, me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo isso será teu. Só se prostra e me adora, e tudo isso vai ser teu. Olha aí a segunda tentação.
tudo isso, toda a glória, todo esse poder vai ser dado para você, é só se prostrar e me adorar. E aí? O diabo apresenta os prazeres para você. Olha aí, ó, manda aquela mensagem. Manda mensagem para aquela pessoa, acessa isso aqui, ó. E aí você vai ter, tá vendo esse prazer? Então, você vai ter. Olha aí, é só você acessar, é só você entrar, é só você fazer isso e pronto, você vai ter o prazer aí pra você, você vai ter toda essa glória. Vai lá, cara, faz isso. Ah lá, ó, o cara quer namorar com você, é só você mandar essa foto aí, ó, só mandar essa fotinho você sensual. É só você fazer isso, você vai ter esse poder, se você vai ter esse prazer. E aí, vamos, vai lá, é só você fazer isso. Tentação. E aí, como Jesus respondeu essa tentação? Tá amarrado? Será? Será que Jesus respondeu, tá amarrado? Não, lógico. O que Jesus respondeu? Jesus respondendo disse, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Olha aí Jesus, segunda tentação, segunda vez ele usando Bíblia. Jesus está usando a palavra para vencer a tentação, tá entendendo? Tá entendendo? E aí o diabo falou, então Jesus está usando Bíblia. Então já sei, vou pegar ele na Bíblia. Aí é que tá, porque não basta apenas conhecer a Bíblia. Ó, vem comigo, vamos continuar aqui. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo. Botou Jesus ali no pináculo do templo, no alto. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque olha o capeta como é bicho sujo. Ô, pata rachada, tu é sujo, olha como ele é sujo, porque está escrito. Olha que cara de pau, mano. Só porque Jesus, ele sacou que Jesus estava usando a palavra. Entendeu? Ele sacou que Jesus estava usando a palavra. As duas últimas tentações, Jesus venceu através da palavra. E aí ele falou, entendi, tá usando a palavra, então beleza. E aí o safado vem e fala, olha, se joga lá embaixo, porque está escrito, mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem. Então, ó, e te sustentem nas suas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Olha aí, o diabo usou a Bíblia, mano. Olha como esse cara é sujo mesmo. Por isso que a gente precisa conhecer muito bem a Bíblia, porque muitas vezes nós podemos ser enganados com textos fora de contexto e a gente cai nessas armadilhas aí de um evangelho que não existe. Tem muita gente pregando um evangelho que não é o evangelho de Cristo Jesus, e por isso mesmo o próprio Jesus diz que muitos serão enganados. Então tome muito cuidado, cara. Muito cuidado, porque tem muita gente por aí dizendo está escrito. Até mesmo eu que vos falo, analise tudo diante da palavra de Deus. Analise todas as pessoas, faça como os irmãos de Bereia. Eles analisavam tudo aquilo que era falado diante da palavra de Deus. Não é qualquer um que fala está escrito, é que você tem que obedecer, é que você tem que seguir. Você tem que conhecer a Escritura e analisar tudo através dela. E foi o que Jesus fez. Então, quando o diabo falou, está escrito, ó, Deus dará ordem aos seus anjos, nada vai acontecer com você, você vai pousar lá embaixo como uma pluma, não precisa nem de jetpack, não precisa de, de paraquedas, vai dar tudo certo. A Bíblia diz isso. E aí Jesus respondeu, né? Por quê? Porque, né, o diabo estava ali querendo usar a Bíblia, mas Jesus é a própria Bíblia, ele é a verdade, né? Então ele falou pro diabo, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, a Bíblia ela não se contradiz, o diabo tentando usar um texto fora do contexto, e Jesus ele falou, ó, meu filho, sai fora, mano, sai fora porque está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, olha aí, 3 tentações e como Jesus venceu a tentação. Através da palavra de Deus, através da Escritura Sagrada. E aí, então, como você vai vencer? Falando tá amarrado? Pelo amor de Deus, já deu pra você entender, né, mano? Já deu pra você entender que não é falando tá amarrado que você vence a tentação. É através da palavra de Deus, através do está escrito. Não é eu sinto.
Ah, eu sinto isso de Deus. Não, está escrito. Somente através da palavra de Deus é que a gente vence a tentação. E tem o ingrediente principal nessa coisa toda. Porque agora, beleza, você já sabe, você vence a tentação através da palavra de Deus. Mas eu pulei propositalmente o versículo 1, porque tem um mistério aqui. Tem um ingrediente especial, que é o que vai fazer de fato você vencer a tentação. O que está escrito lá? Olha só. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Cheio do Espírito Santo. Você precisa estar cheio do Espírito Santo para que você vença a tentação. E a comprovação disso você encontra em Gálatas capítulo 5, verso 16. Anda em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, os desejos da carne. Se você é cheio do Espírito Santo, então você não cumpre os desejos da carne, como Efésios também diz. Não vos embriagueis com o vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não peque, não se encha do pecado, porque isso vai te embriagar, isso vai te seduzir, como também está escrito em Tiago, né? Você é tentado e atraído, seduzido pela própria concupiscência, ou seja, pelo seu desejo mau, o desejo da sua carne, você vai sendo atraído, seduzido através dela, e aí então você chega a cometer o pecado. Mas se você andar em espírito, se você for cheio do Espírito Santo, você não se embriaga com o vinho e se enche do Espírito Santo. Como você vai se encher do Espírito Santo? Colossenses capítulo 3, verso 16. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. É assim que você vai ser cheio do Espírito Santo. Mas como assim? Quer dizer que é só decorar versículo, eu pegar e decorar vários versículos que vai dar certo? Aí é só falar, está escrito e eu venço? Não. É mais do que isso. Não é decorar versículos, mas ter eles revelados para você. É quando você está lendo a Bíblia e pula as letras, os versículos saltam diante dos seus olhos e você fala assim, ó. Ah, entendi o que esse texto quer dizer e eu entendi como ele se aplica na minha vida. Nossa, e vem aquele bálsamo no seu coração, vem aquele banho na sua alma, alimentando o seu coração, o seu espírito e você sendo cheio dele. É assim, não é decorando a palavra, mas quando o próprio Pai que está nos céus, Jesus, ele revela parte do seu rosto, revela caráter dele através da leitura na palavra. É assim que você tem autoridade, é assim que você ganha o poder de dizer, está escrito. Não é um versículo decorado, é um versículo revelado. Entendeu? Não é decoreba. É vida, é sobrenatural da palavra de Deus. É quando o versículo da palavra, ele se transforma em atitude que vem não só porque você pensa em fazer e porque você tem o desejo de fazer, mas porque o teu coração vive aquilo, transborda aquilo. Você busca viver a palavra de Deus. Não é só pensado, é vida. Você exterioriza porque o coração fala daquilo que ele está cheio. Você transborda aquilo que está cheio o seu coração. Quando você se enche da palavra, vem a revelação da palavra sobre a sua vida e você passa a viver assim. E aí que você chega em Gálatas capítulo 2, verso 20. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé em Cristo Jesus que me amou e morreu por mim. E também você pula para João capítulo 3, verso 30, que diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Por quê? Porque a palavra de Deus vai se enraizando em seu coração, vai dominando a sua alma, e aí a revelação de Cristo Jesus é o caminho na qual você vive, baseado na revelação da palavra de Deus, na compreensão das Escrituras. Essa compreensão não é intelectual, não é porque você é alfabetizado
memorizado e entender o que está escrito lá. É uma compreensão que sobrepuja isso. É uma compreensão que vai rasgando alma e espírito, como a palavra diz, e ela é encontrada, ela é escondida em teu coração, e por isso que a palavra de Deus diz em Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Entendeu? É quando você tem a revelação da palavra, é como se o Espírito Santo pegasse aquele versículo, rasgasse a sua alma, rasgasse a sua carne e colocasse lá dentro do teu coração, porque ele escondeu a palavra no seu coração e dessa maneira você não peca. É através disso, é dessa maneira, é isso que esse texto quer dizer. Escondi a tua palavra no meu coração. Não é decorei a tua palavra para não pecar contra ti, é escondi. É quando a palavra salta aos teus olhos, vem essa revelação e você vive por ela, através dela. E aí quando surgir uma tentação, você diz, está escrito. E você vence essa tentação. Glória a Deus. Glória a Deus por essa preciosa palavra que nos faz andar direito. E por aqui você entende a necessidade que nós temos em ler ela diariamente. No podcast da semana passada nós falamos a respeito disso, né? O tema é Hoje deixei de ler a minha Bíblia. Então já vê aí a necessidade que nós temos de ler a palavra de Deus, mas ler, como eu costumo sempre a dizer por aqui, leia a Bíblia até que ela fale com você. E ela fala com você quando você tem essa revelação dada pelo Espírito Santo. Não pelo seu pastor, não por mim, não por ninguém, mas quando você está em intimidade, você, Deus, o Espírito Santo, o Pai, e eles revelam a você aquilo que está escrito na palavra, e você é mergulhado na Escritura e você passa a viver mediante ela. Olha só que coisa mais preciosa. Espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração e que você seja cheia dele, para que você possa vencer as tentações, saber qual caminho tomar, o que fazer, e quando vier a tentação, nada de estar amarrado, pelo amor de Deus, para de falar isso, somente diga, está escrito. E você, como conhecedor, apreciador e tem o prazer na lei do Senhor, que você medite dia e noite e vença as tentações. Amém? Deus abençoe muito, muito, muito a sua vida. Que você sempre vença essas tentações. Amém? Não esquece de seguir a gente, né? Pelo amor de Deus, Não Morda Maçã, @NãoMordaMaca sem acento e nem cedilha, @NãoMordaMaca no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube. A gente tá por aí a fim de edificar a sua vida. Então, não deixa de seguir a gente. Manda também uma mensagem, uma inbox pra mim, a gente troca uma ideia. Eu gosto de trocar ideia com vocês. E também, por falar em trocar ideia, todas as semanas eu tenho feito lives pra abranger mais o tema desse episódio aqui. Você foi edificado por esse episódio? Então, não perde, porque essa semana vai ter uma live. Acompanha a gente no Instagram, porque a live é feita por lá, pelo Instagram. E aí a gente eu falo mais a respeito desse mesmo assunto. E é muito legal, sabe por quê? Porque aqui você já teve esse conteúdo, glória a Deus, foi edificado, bênção, aleluia, beleza. Agora, a live, apesar de ter o mesmo tema, assim, o mesmo assunto, eu compartilhar, falar a respeito do que foi dito aqui, vem coisa nova, cara. Na última live foi muito da hora, porque eu falei coisas que eu não tinha falado no podcast. No caso, a última live foi sobre, hoje eu deixei de ler a minha Bíblia, né? E na live eu falei coisas que, tipo, eu não tinha pensado, não tinha programado, porque o Espírito Santo foi falando na hora ali pra mim, e eu ali como canal, pela graça de Jesus, fui compartilhando ali com o pessoal que tava na live e foi muito da hora. Então, são dois conteúdos do mesmo assunto, né, para edificar a sua vida. Então participa com a gente na live, vai rolar essa semana, fica atento aí às publicações, eu vou divulgar nos stories e também lá na TL eu vou colocar um post lá para você ficar sabendo. Inclusive, se você não participou das últimas lives, você pode entrar no nosso Instagram, vai estar lá as 3 últimas lives que eu fiz, e também no YouTube eu coloquei lá o compacto, né, só com a palavra ali, compartilhando com vocês, beleza? Também tem o meu perfil pessoal, você pode me acompanhar, me seguir, trocar uma ideia, que é o @FernandoOrtega, com um O só, que liga o Fernando do Ortega, beleza? Joga na busca lá que você me encontra, e a gente pode trocar uma ideia. E óbvio, pelo amor de Deus, todo santo dia tem devocional novo lá no nosso site, naomordamaçã.com, ou seja, naomordamaca.com.
Joga lá na busca também no Google que você encontra mais facilmente, caso você tenha dificuldades. Mas todo santo dia tem devocional para edificar a sua vida, mano. Você já deve ter visto aquele livro lá, Devocional Diário, né? Você já deve ter lido de repente. O No Amor da Maçã é praticamente isso. 13 anos de ministério e todo santo dia tem um devocional novo, fresquinho, saído do forno para edificar a sua vida e fortalecer a sua fé. Então você pode acessar noamordamaçã.com, você vai ter muito conteúdo para edificar a sua fé. Firmeza? Nos vemos então no episódio da semana que vem. Deus te abençoe e tchau, tchau. Perfect.